internacionais no Brasil e a função que o tratado exerce no direito interno brasileiro militam a favor da tese de que a denúncia não pode ser unilateral por parte do Executivo. E esse raciocínio pode ser inferido, penso, da própria jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Desde ao menos o julgamento do famoso RE 80.004, o plenário desta Corte consolidou o entendimento de que tratados possuem o mesmo nível hierárquico das leis ordinárias. O pressuposto para admitir uma tal identidade hierárquica é admitir que o tratado possui força de lei, ou seja, equipara-se não formalmente, mas materialmente às leis. O próprio plenário, na voz do relator da PPE, questão de ordem na PPE 194, ministro Sepúlveda pertence, chegou a utilizar-se expressamente da expressão força de lei ao se referir a um tratado de extradição. Se os tratados possuem força de lei, isso significa que, do ponto de vista do direito interno brasileiro, eles somente podem ser revogados por um ato posterior de idêntica ou de superior hierarquia. Na prática, reconhecer que o presidente da República pode, sozinho, denunciar um tratado é reconhecer que seu decreto, que torna pública a denúncia, tem força de lei. A grande contradição é que a Constituição de 88 não reconhece a existência de nenhum ato com força de lei em que o Parlamento não tenha algum tipo de intervenção. O caso da medida provisória parece ser exemplar. Segundo a sistemática do artigo 62 da Constituição, as medidas provisórias possuem força de lei somente na medida em que se prevê que elas serão apreciadas em seu devido tempo pelo Congresso Nacional. Levar adiante uma interpretação de que os tratados podem ser denunciados unilateralmente produz uma anomalia jurídica não encontrável em nenhuma parte da Constituição. Já se pode perceber o rumo que está tomando o voto vista do ministro Joaquim Barbosa. Já ao final do voto, a confirmação deste pensamento do ministro referente à necessidade ou não do Congresso Nacional participar, consentindo ou não, quando da denúncia de tratados pelo Brasil. Lídia, antes do final do voto do ministro Joaquim Barbosa, como foi o voto do ministro relator do caso, Maurício Correia? Foi no sentido de julgar a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente, porque ele entende que, realmente, se o presidente aprova e precisa da ratificação pelo Congresso Nacional, na hora de denunciar também haveria essa necessidade, ou seja, a aplicação do artigo 49, inciso 1, onde o Congresso Nacional teria também que participar da denúncia do contrato e não só o presidente da República. Vamos ao final do voto vista do ministro Joaquim Barbosa. Creio não ser possível ao presidente da República denunciar tratados internacionais sem o consentimento do Congresso Nacional. Por essa razão, eu divirjo do eminente relator e vou além para julgar totalmente inconstitucional o decreto número 2100 de 96. Em virtude de a denúncia já estar produzindo efeitos no plano internacional, creio ser importante explicitar duas consequências advindas, possivelmente, da declaração de inconstitucionalidade. Primeiro, a declaração de inconstitucionalidade somente terá o efeito de tornar o ato de denúncia não obrigatório no Brasil, por falta de publicidade. Como consequência, o decreto que internacionalizou a Convenção 158 continua em vigor. Caso o presidente da República deseje que a denúncia produza efeitos também internamente, terá de pedir a autorização do Congresso Nacional e somente então promulgar novo decreto, dando publicidade à denúncia já efetuada no plano internacional. Segundo, a declaração de inconstitucionalidade somente atinge o decreto que deu a conhecer a denúncia. Nada impede que o presidente da República ratifique novamente a Convenção 158. A possibilidade de re-ratificação de tratados é concreta, já tendo, inclusive, acontecido no Brasil com a Convenção número 81 da OIT, cuja denúncia se tornou pública pelo Decreto 68.796, mas que foi novamente ratificada e incorporada ao nosso sistema por força do Decreto número 95.461 de 87, que revigorou o antigo Decreto 41.721,
que originalmente incorporava ao direito nacional a referida convenção. É como voto. Bom, Lídia, o voto do ministro Joaquim Barbosa, ele agora no final, ele explicitou inclusive algumas consequências em relação ao entendimento sobre este decreto que estava sendo questionado por uma ação direta de inconstitucionalidade, mas no ponto principal, ou seja, o entendimento da participação, da necessidade de participação do Congresso Nacional em caso de denúncia de tratado, nesse ponto, ele é semelhante ao entendimento do ministro relator Maurício Correia, ou seja, ele entende que o Congresso Nacional tem sim de participar desse processo. Só que, na verdade, os dois chegam a esta conclusão por caminhos totalmente diferentes. Isso mesmo. O ministro Maurício Correia, quando proferiu seu voto, ele entende até que o decreto presidencial que trouxe essa denúncia da Convenção 158 é válida, mas é uma validade condicionada, ou seja, haveria necessidade de referendo pelo Congresso Nacional. O ministro Joaquim Barbosa, quando vota, ele fala que no Brasil não há nenhum tipo de lei que possa vigorar sem a participação do Poder Legislativo, por exemplo. Então, ele até cita medida provisória, que no caso é editada pelo presidente da República, mas precisa depois da participação do Congresso Nacional para que ela possa continuar valendo. Então, ele entende que como um tratado tem força de lei, não poderia um tratado tanto passar a vigorar ou deixar de vigorar num país sem a participação do Congresso. Então, nesses pontos, eles são semelhantes. Mas há uma diferença no voto que seria justamente as consequências. Ele entende que declara inconstitucional aquele decreto 2100 do presidente que denunciou esse tratado e a consequência disso seria que ele, desde que foi denunciado, essa denúncia não produziu efeitos. Então, o presidente poderia ter duas possibilidades. Como ela não está produzindo efeitos, na visão do ministro Joaquim Barbosa, ele poderia agora, para que ela passe a produzir efeitos, pedir uma participação do Congresso Nacional nessa denúncia e ratificar a denúncia, ou então re-ratificar o próprio tratado para que ele possa passar a ter essa validade e depois, se quiser, ser denunciado, mas também com a participação do Congresso. Toda a primeira parte da sessão plenária ela foi dedicada justamente à análise desta questão. Houve um intervalo e no retorno os ministros, daquela sessão da quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento. Na sequência, a ministra Ellen Grace pediu vista no início da segunda parte da sessão. E teremos, portanto, a apresentação do voto vista da ministra Ellen Grace neste processo e você vai acompanhar em direto do plenário e, claro, aqui em síntese, que faz os destaques, que revê os destaques dos julgamentos das quartas e quintas-feiras. Depois do intervalo, outros destaques da sessão plenária desta quarta-feira, dia 3 de junho de 2009. É só um instante e o síntese volta já. Estamos de volta para o segundo bloco de síntese, ainda com destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 3 de junho. Conflito de competência 7545 do Tribunal Superior do Trabalho versus juiz de direito da 4ª Vara Civil da comarca de Joinville, Santa Catarina. Relator ministro Eros Grau. Bom, o início deste processo se dá com um acidente do trabalho que causou a morte do trabalhador em questão. Foi apresentada à Justiça, portanto, uma ação de indenização por danos morais e materiais por acidente de trabalho com óbito. A ação originariamente foi proposta pela viúva e pelos pais do trabalhador perante a 4ª Vara Civil da comarca de Joinville, em Santa Catarina. O juiz desta comarca declinou da competência para a Justiça do Trabalho. Bom, Lídia, então já temos aqui, como o próprio nome da ação já diz, e se vendo que o processo começou numa vara civil, o chamado conflito de competência, ou seja, o juiz, percebendo que se tratava de uma ação que envolvia questões trabalhistas, ele suscitou o chamado conflito de competência, salvo engano, positivo, ou seja, ele mesmo recebeu ou seria negativo no caso, já que ele recebeu a ação e levantou a questão, não, esta questão ela tem de ser tratada na Justiça do Trabalho. Qual seria a definição neste caso? Bem, no artigo 115 do Código de Processo Civil, nós temos a definição do que seria um conflito de competência. Então, lá diz que quando dois ou mais juízes
disserem que são competentes para julgar aquela determinada causa, aí nós teríamos um conflito positivo. Agora, se ambos os juízes disserem não, nem eu nem ele, ou nós não somos competentes para julgar essa causa, nós teríamos um conflito de competência negativo. E existe um terceiro tipo de conflito de competência, que é quando os juízes entram numa discussão a respeito da separação ou da união de alguns processos que, por matéria semelhante, deveriam ficar juntos ou, na opinião deles, separados. E esse conflito ele pode ser